Hoje não começa como um dia comum, começa como aqueles dias em que você sente que algo está errado, mesmo sem saber explicar. Talvez você tenha acordado cansado, mesmo depois de dormir. Talvez o dinheiro não esteja rendendo, contas surgindo do nada, portas fechando sem motivo claro. No trabalho, olhares estranhos, clima pesado como se alguém não quisesse te ver avançar. E no fundo, você percebe não é só natural, existe uma pressão invisível. Agora escute com atenção, porque isso é importante. Quando você ativa espiritualmente aquilo que está revelado nos Salmos 91 e 23, você entra em um lugar de proteção, direção e provisão. É como se você saísse de um campo exposto e entrasse em um lugar seguro, guardado. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te explica. Muitas vezes o ataque não começa fora, começa dentro. O medo constante é a ansiedade que te faz tomar decisões erradas. A pressa que te tira do caminho certo. Essas coisas vão desalinhando você, e é exatamente aí que o ataque encontra espaço. E é por isso que hoje, antes de qualquer oração, você precisa entender: Deus não apenas te protege, Ele te reposiciona. Agora imagine essa cena comigo. Uma pessoa estava vivendo exatamente assim, trabalhando duro, mas nada fluía. O dinheiro entrava e sumia. No ambiente de trabalho, começaram as tensões, comentários escondidos, energia pesada, e ela começou a duvidar de si mesma. Até que um dia, ela percebeu algo. Não era só esforço faltando, era proteção espiritual faltando e direção sendo ignorada. E foi nesse momento que ela tomou uma decisão simples, mas poderosa. Todos os dias ela começou a ativar o Salmo 91 como proteção e o Salmo 23 como direção e provisão. Proteção para fechar as brechas invisíveis, direção para não cair em decisões erradas, provisão para que o pouco começasse a multiplicar. E aos poucos tudo começou a se alinhar, não de forma mágica, mas de forma espiritual e estratégica. Hoje, eu declaro de forma direta e firme: todo ataque invisível contra sua vida financeira e emocional está sendo quebrado agora. Toda influência contrária no seu ambiente de trabalho perde força. Toda decisão desalinhada começa a ser corrigida a partir deste momento. Você não está desprotegido. Você só precisava voltar para o lugar certo. E é exatamente isso que vamos fazer juntos aqui. Ao longo deste vídeo, eu vou te conduzir em uma oração guiada baseada no Salmo 91 e no Salmo 23, uma oração que não só protege, mas reposiciona sua vida para viver com direção, paz e provisão real. Fique comigo até o final, porque o que vamos ativar aqui hoje pode marcar uma virada concreta na sua vida espiritual e financeira. Agora eu quero que você entenda algo que vai além de simplesmente ouvir palavras bonitas ou repetir uma oração. Existe um processo acontecendo aqui. E se você permanecer até o final, você não estará apenas ouvindo, você estará se alinhando. Porque aquilo que esses dois salmos revelam não é apenas proteção, é um caminho. Primeiro, Deus te cobre. Depois, Ele te acalma. E então, Ele te guia para lugares onde existe provisão. Mas perceba com maturidade espiritual, isso não acontece de forma automática para quem entra e sai, ouve pela metade, ou mantém a mente distraída. A provisão vem quando há alinhamento completo. Quando você permanece, você permite que sua mente desacelere, que seu coração saia da ansiedade e que suas decisões comecem a ser corrigidas de dentro para fora. E isso muda tudo. Porque muitos bloqueios financeiros não estão apenas no ambiente, estão nas escolhas feitas sob pressão, medo ou confusão. Quando você se desconecta antes de concluir esse processo, você até recebe uma parte da paz, mas não sustenta a direção. E sem direção, a provisão se perde no caminho. Por isso, ficar até o final não é sobre tempo, é sobre posicionamento. É você dizendo: eu não vou mais viver reagindo ao caos, eu vou me alinhar com aquilo que Deus já preparou. Existe uma ordem espiritual clara nesses salmos. Você é guardado. Você é restaurado. E então você é conduzido para um lugar onde a mesa preparada até mesmo diante de quem não acreditava em você. Isso fala diretamente com sua vida financeira. Porque quando Deus te guia, você para de correr atrás de tudo e começa a caminhar em direção ao que já está liberado para você. Agora, deixa eu ser muito direto com você, com respeito e clareza. Se você vive pulando de um vídeo para outro, buscando soluções rápidas, mas sem permanecer em um processo, sua vida continua em ciclos. Começa animado, perde o foco, volta para a mesma ansiedade, toma decisões precipitadas e o resultado não muda. Mas hoje você pode fazer diferente. Permaneça. Se envolva. Receba por completo. Porque no final deste vídeo, nós não vamos apenas orar, nós vamos alinhar sua mente, sua fé e sua direção com aquilo que gera paz e resultado. E isso reflete no natural. Agora, de forma simples e verdadeira, eu também quero te pedir algo. Se esse conteúdo está te ajudando, curta este vídeo, se inscreva no canal,
e compartilhe com alguém que também precisa sair desse ciclo de aperto e confusão. Isso não custa nada para você, mas permite que essa mensagem continue alcançando pessoas que estão vivendo exatamente o que você está vivendo hoje. E mais do que isso, quando você compartilha algo que edifica, você também se posiciona como alguém que valoriza o que é espiritual. E isso fortalece ainda mais o seu próprio ambiente. Agora permaneça comigo, porque na próxima parte nós vamos entrar em uma oração guiada que não apenas acalma o coração, mas reposiciona a sua vida para um novo nível de clareza, proteção e provisão real. Agora, perceba com clareza o que está acontecendo dentro de você. Enquanto você ouvia, algo começou a se ajustar. Sua mente desacelerou, seu coração saiu do estado de alerta constante, e isso não é por acaso. Isso é reposicionamento. E todo reposicionamento verdadeiro precisa de um próximo passo, ação espiritual consciente. Porque entender que Deus cuida, protege e guia é poderoso, mas ativar isso é o que muda o cenário. É aqui que entramos em uma dimensão mais profunda. Nós não vamos apenas falar com Deus, nós vamos nos posicionar diante dele como alguém que decide fechar brechas, alinhar caminhos e confrontar tudo aquilo que está bloqueando a provisão. Imagine, neste momento, como se um escudo estivesse sendo levantado ao seu redor, não um escudo visível, mas uma proteção espiritual firme, que impede que palavras, inveja ou intenções negativas continuem te atingindo. Agora visualize também uma luz sendo acesa diante de você, iluminando um caminho que antes parecia confuso. Esse caminho representa decisões corretas, oportunidades certas e direção clara, aquilo que faltava para a sua vida financeira começar a fluir. Mas existe algo que precisa ser tratado com autoridade. Existem situações que não se resolvem apenas com esforço humano. Ambientes carregados, olhares de inveja, palavras lançadas contra você, padrões repetidos na sua família que sempre levam à escassez. Tudo isso precisa ser confrontado espiritualmente. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Com firmeza, mas sem agitação. Com autoridade, mas com clareza. Porque quando você está posicionado, você não precisa gritar, você apenas declara. E o mundo espiritual responde. Enquanto nos preparamos para essa oração, eu quero que você faça algo simples, mas cheio de significado. Se você crê nessa quebra e nesse novo começo, escreva amém nos comentários agora. Isso não é apenas interação, é um posicionamento. É você concordando espiritualmente com aquilo que está sendo estabelecido. Agora, respire fundo, porque a partir deste ponto, cada palavra será direcionada. Nós vamos começar levantando proteção como uma fortaleza ao seu redor. Depois, vamos usar a espada espiritual, que são declarações alinhadas para cortar toda influência contrária. E por fim, vamos te conduzir até a imagem mais poderosa desses salmos, uma mesa preparada, onde existe provisão, honra e estabilidade, mesmo diante de cenários que antes pareciam contra você. E enquanto essa oração avançar, algo começa a acontecer em camadas. Primeiro, a ansiedade financeira perde força. Depois, a confusão mental se organiza. E então caminhos começam a se abrir, ideias, decisões e oportunidades que antes você não conseguia enxergar. Isso é alinhamento gerando provisão. Agora, com autoridade e direção, eu declaro antes mesmo de começarmos: todo ciclo de escassez que vinha se repetindo está sendo confrontado hoje. Toda influência de inveja, toda palavra contrária e todo peso espiritual ligado às finanças perde legalidade sobre a sua vida. E a partir deste momento, a provisão começa a encontrar caminho até você de forma limpa, alinhada e sustentada. Permaneça em espírito, mantenha sua atenção, porque agora nós vamos entrar na oração que marca esse novo começo. Agora, com calma, perceba o que acabou de acontecer. Não foi apenas uma oração, foi um posicionamento. Algo foi confrontado no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, algo começou a se organizar dentro de você. Sua mente ficou mais clara, seu coração mais firme, e isso é o início da mudança real. Porque a vitória não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando você deixa de agir no medo e passa a caminhar com direção. É exatamente isso que os Salmos 91 e 23 nos ensinam de forma prática. Primeiro, você é protegido, não vive mais exposto a qualquer influência. Depois, você é conduzido, suas decisões começam a fazer sentido. E então a provisão encontra você no caminho certo. E é aqui que muitos erram. Eles querem ver resultado fora, sem sustentar o alinhamento dentro. Mas você acabou de dar um passo diferente. Agora, nos próximos dias, você pode começar a perceber sinais simples, mas profundos. Uma decisão que antes te confundia, agora fica clara. Uma oportunidade surge onde antes não havia nada. Uma ideia vem no momento certo e você sente paz ao decidir. Isso não é coincidência, isso é direção. E quando existe direção, o dinheiro deixa de ser algo instável
e começa a se tornar consequência de um caminho bem conduzido. Por isso, guarde isso com você. Você não saiu dessa oração igual. Mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual por um momento por dentro, algo já começou a se alinhar e é esse alinhamento que sustenta a provisão que está a caminho. Agora, eu quero te convidar a dar um passo simples, mas muito importante. Escreva aqui nos comentários: eu entro no caminho da provisão. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de fé e posicionamento. E quando você escreve, você fortalece essa decisão dentro de você. E se essa oração falou com você, curta este vídeo. Pode parecer algo pequeno, mas isso permite que essa mensagem alcance outras pessoas que estão vivendo pressão financeira, ansiedade e confusão, assim como você esteve. E quando você compartilha, você se torna parte daquilo que Deus está fazendo na vida de outros. Agora, deixa eu te explicar algo com clareza e verdade. Caminhar sozinho é mais difícil. Por isso, se inscreva no canal Atos de Fé. Aqui você não encontra apenas vídeos, você encontra direção constante. São mensagens que te ajudam a manter a mente alinhada, o coração firme e as decisões no caminho certo todos os dias. E isso faz diferença. Porque não é sobre um momento, é sobre continuidade. Quanto mais você se mantém alinhado, mais consistente se torna a sua vida, inclusive na área financeira. Agora siga em paz, mas não volte para o mesmo padrão. Proteja seus pensamentos. Evite decisões precipitadas. Permaneça nesse lugar de confiança e direção. E lembre-se: o que foi iniciado hoje não termina aqui. O ciclo de escassez foi confrontado e a provisão já começou a encontrar caminho até você. Permaneça firme, porque você já não está mais no mesmo lugar. E quando você entende isso com profundidade, tudo muda de perspectiva. Porque esse reservatório de luz e encorajamento não é algo distante, ele começa a se manifestar quando você decide permanecer alinhado, mesmo depois que o vídeo termina. É aí que a maioria das pessoas perde o avanço. Elas sentem a paz aqui, mas voltam para o mesmo padrão lá fora. Mas você não. Você já percebeu que existe um caminho sendo construído, e esse caminho tem base espiritual, mas gera resultado prático. Assim como naquela história que começamos no início, aquela pessoa que vivia sob pressão no trabalho, sentindo inveja, peso espiritual e bloqueio financeiro, ela não mudou tudo de uma vez. Ela mudou o posicionamento. E esse posicionamento começou em momentos simples como esse: parar, respirar, alinhar, orar com consciência. E foi isso que fez com que decisões erradas fossem evitadas e portas certas começassem a aparecer e que o dinheiro deixasse de escapar sem explicação. É isso que estamos construindo aqui, juntos. Agora, antes de entrarmos na oração, eu quero te conduzir com intenção. Acomode-se, desacelere. Se possível, feche os olhos por alguns segundos e respire profundamente. Sinta como se uma cobertura estivesse sendo colocada sobre você, como um escudo que te envolve, trazendo segurança. Essa é a proteção sendo ativada. Agora, ao lado desse escudo, imagine um caminho à sua frente, antes confuso, agora iluminado. Esse caminho representa decisões alinhadas, escolhas que trazem estabilidade e direção, que gera provisão. É isso que o Salmo 23 revela na prática: não apenas cuidado, mas condução. E quando existe condução, não há desperdício. Agora faça algo simples, mas cheio de significado. Pegue um copo de água e deixe próximo de você. Não como um ritual vazio, mas como um ponto de contato da sua fé. Assim como sua mente está sendo alinhada, essa água será apresentada a Deus como símbolo de limpeza, renovação e recomeço. Enquanto você se prepara, eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Quais áreas da sua vida financeira hoje precisam de ordem? É falta de direção? Decisões feitas no impulso? Portas que nunca se abrem? Ou uma sensação constante de estar sempre começando do zero? Não esconda isso. Apresente. Porque aquilo que é apresentado corretamente pode ser tratado corretamente. E lembre-se, você não está sozinho nesse momento. Existe uma conexão sendo formada aqui, pessoas que, assim como você, decidiram parar, alinhar e buscar uma mudança real. E isso fortalece o ambiente espiritual. Agora, enquanto você segura esse copo de água ou mantém sua atenção focada, entenda o que vai acontecer nos próximos instantes. Nós vamos ativar proteção, fechando acessos de inveja, palavras contrárias e influências negativas. Depois, vamos alinhar sua mente e suas emoções, quebrando medo, ansiedade e confusão financeira. Então vamos declarar a abertura de caminhos onde decisões, oportunidades e provisão começam a fluir de forma consistente. Isso é processo, isso é construção. E é por isso que esse momento não pode ser feito de qualquer forma. Permaneça inteiro, porque cada etapa prepara a próxima. E ao final não será apenas uma oração feita, será um novo posicionamento estabelecido. Agora respire mais uma vez, acalme sua mente, fortaleça seu coração e prepare-se
Porque o que vamos liberar agora não apenas te protege, mas começa a reorganizar sua vida para viver com direção, estabilidade e provisão real. E é exatamente aqui que entramos na parte mais profunda desse momento. Não é mais apenas preparação, agora é ativação. Segure seu copo com calma e mantenha sua mente firme. Senhor nosso Deus, nós continuamos diante de Ti, agora com mais clareza, mais entrega e mais consciência do que está sendo tratado neste momento. Tu és refúgio, Tu és direção, mas também és aquele que abre caminhos onde antes havia bloqueio. E hoje, Pai, nós não oramos apenas por consolo, nós oramos por alinhamento e liberação. Assim como é revelado nesses salmos, nós nos colocamos debaixo da Tua cobertura como alguém que entra em uma fortaleza segura, onde nenhuma influência contrária tem acesso. Que todo ambiente espiritual pesado que vinha acompanhando esta pessoa seja quebrado agora. Toda inveja lançada, toda palavra contrária, toda intenção mal direcionada, perde força neste momento, como um escudo levantado que impede a continuidade do ataque. E Pai, assim como o Senhor guia como um pastor que conduz com precisão, nós pedimos agora, alinha os caminhos dessa pessoa. Tira da frente decisões precipitadas, remove confusões mentais, fecha portas que parecem boas, mas levariam à perda, e ilumina o caminho correto, aquele que traz paz, estabilidade e crescimento. Que uma luz clara se acenda diante dela, mostrando onde pisar, quando agir e quando esperar. Senhor, nós também confrontamos agora todo o ciclo de escassez, padrões que se repetem há anos, histórias financeiras que nunca avançam, esforços que não geram resultado. Isso não permanece. Com a autoridade espiritual, nós declaramos esse ciclo está sendo interrompido, e no lugar disso começa um novo fluxo. Um fluxo de sabedoria, de disciplina, de oportunidades certas. Como uma mesa sendo preparada não no improviso, mas com ordem, com provisão suficiente, com estabilidade. Pai, toca também no interior dessa pessoa, porque muitas vezes o medo de perder, ansiedade por resolver tudo rápido, insegurança em decidir, acabam fechando portas que o Senhor já tinha preparado. Cura isso agora. Traz paz onde havia pressão, traz equilíbrio onde havia excesso, traz confiança onde havia dúvida. E enquanto essa pessoa segura esse copo de água, nós te pedimos que esse simples elemento se torne um símbolo de limpeza e renovação. Assim como a água limpa que toda carga invisível seja removida, assim como a água sustenta que uma nova força seja estabelecida, que ao beber dessa água, ela esteja marcando um novo começo mais leve, mais alinhado, mais protegido. Agora, Pai, nós avançamos mais um passo. Que anjos sejam enviados para guardar os caminhos dessa pessoa, não apenas de perigos visíveis, mas de decisões erradas, propostas enganosas e atalhos que roubariam o futuro. Que ela seja sustentada firme sem tropeçar. E que, a partir de hoje, exista clareza para reconhecer o que vem de Ti e rejeitar o que não vem. Se você crê nisso enquanto continuamos, escreva amém nos comentários como um sinal de concordância espiritual com aquilo que está sendo estabelecido aqui. Senhor, nós selamos este momento com fé, declarando que algo foi confrontado, algo foi realinhado, e algo novo começou. O ciclo de escassez não governa mais, a confusão não domina mais, e a provisão começa a encontrar caminho de forma limpa, contínua e sustentada. Permaneça em paz, permaneça firme, porque o que começou aqui já está se movendo além do que você pode ver. E enquanto essa paz começa a se firmar dentro de você, perceba com maturidade espiritual. Isso não é apenas um sentimento, é um novo estado. Algo foi ajustado na sua forma de pensar, de sentir e principalmente de decidir. E é exatamente aqui que a transformação começa a se consolidar. Porque quando o coração encontra paz, a mente para de agir no desespero. E quando a mente desacelera, as decisões deixam de ser impulsivas. E quando as decisões se alinham, os caminhos começam a produzir resultado. É assim que o que foi liberado em oração começa a tocar a sua vida financeira. Agora entenda isso com clareza. Você não precisa mais caminhar como alguém perdido, tentando resolver tudo sozinho. Existe direção. Assim como foi revelado, há uma condução acontecendo passo a passo, com segurança. Mesmo que o cenário ainda não esteja perfeito, você já não está mais sem direção. E isso muda completamente a forma como você lida com o dinheiro, com oportunidades e com desafios. A partir de agora, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas.
Uma escolha que você evita e depois entende que teria gerado prejuízo. Uma oportunidade simples, mas que, feita com sabedoria, começa a gerar retorno. Uma ideia que surge com paz e não com pressão. Isso é condução prática. E é assim que a provisão começa a encontrar você não como algo aleatório, mas como consequência de um caminho alinhado. Agora volte por um instante àquela história. Aquela pessoa que vivia sob inveja, pressão no trabalho e bloqueios financeiros. Nada mudou de um dia para o outro no ambiente. Mas tudo começou a mudar dentro dela. E por causa disso, ela começou a enxergar melhor, decidir melhor e pouco a pouco viver melhor. É isso que começou hoje na sua vida. E para consolidar isso, você precisa guardar 3 atitudes simples. Primeiro, proteja sua mente. Não volte para pensamentos de medo, escassez ou comparação. Isso abre brechas novamente. Segundo, respeite o tempo do processo. Nem tudo muda instantaneamente, mas tudo começa a se alinhar quando você permanece firme. Terceiro, siga com direção. Não tome decisões no impulso. Espere paz. Quando há paz, há caminho seguro. Quando há paz, há caminho seguro. Agora, como sinal desse novo posicionamento, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu caminho com direção e provisão. Essa declaração fortalece o que foi estabelecido aqui dentro de você. E se esse momento te ajudou, curta este vídeo. Isso faz com que essa oração alcance outras pessoas que estão vivendo bloqueios financeiros, ansiedade e pressão espiritual assim como você enfrentou. E ao compartilhar, você se torna instrumento para que outras vidas também sejam alinhadas. Agora, sobre continuar esse caminho, se inscreva no canal Atos de Fé. Aqui não é apenas sobre assistir vídeos, é sobre manter um alinhamento constante. Cada conteúdo é pensado para te ajudar a permanecer firme, tomar decisões melhores e caminhar com clareza espiritual todos os dias. E isso, com o tempo, muda tudo. Porque não é um momento isolado que transforma uma vida, é a constância no alinhamento. Agora siga em paz, sabendo que você não está mais no mesmo lugar de antes. O que foi confrontado hoje não volta a te dominar da mesma forma. O que foi alinhado começa a gerar frutos. E a provisão começa a encontrar caminho até você, com estabilidade, direção e propósito. Permaneça firme. O seu caminho já está sendo conduzido. E agora, com tudo que foi liberado neste momento, existe algo que você precisa compreender com profundidade espiritual. Isso não foi apenas uma oração bonita. Isso foi um ciclo sendo fechado e outro sendo aberto diante de você. Aquilo que vinha te pressionando, te limitando e travando sua vida, especialmente na área financeira, foi confrontado na raiz. E quando a raiz é tratada, o fruto muda. Assim como vimos ao longo deste caminho, existe uma diferença entre viver exposto e viver guardado, entre andar sem direção e ser conduzido com precisão. Hoje, você saiu de um lugar de vulnerabilidade e entrou em um lugar de cobertura, direção e provisão. Isso não é simbólico, isso é espiritual e prático. A partir de agora, prepare-se para perceber mudanças concretas. Portas que estavam travadas começaram a se abrir, não por esforço desesperado, mas por alinhamento. Recursos que pareciam distantes começam a se aproximar de forma organizada, sem confusão. E aquilo que foi perdido, seja por decisões erradas, ataques invisíveis ou influência externa, começa a ser restaurado com sabedoria. Porque quando Deus conduz, Ele não apenas entrega, Ele ensina a manter. E isso protege sua vida de voltar aos mesmos ciclos. Agora, com autoridade e fé, eu declaro sobre a sua vida: todo bloqueio financeiro que não vinha de Deus está sendo desfeito. Toda trava invisível que impedia avanço perde força a partir deste momento. Toda influência de inveja, palavra negativa ou intenção contrária não encontra mais espaço no seu caminho. Você está guardado. Você está sendo guiado, e você está sendo conduzido para um lugar onde existe mesa preparada não de escassez, mas de provisão constante. E mais do que receber, você será alguém que saberá administrar, multiplicar e permanecer. Isso é vitória completa. Agora faça isso com consciência e fé. Escreva nos comentários: eu creio, não como repetição, mas como um selo espiritual, uma concordância com aquilo que foi estabelecido aqui hoje. E não ignore este chamado. Se essa oração tocou você, compartilhe com alguém que também precisa sair de um ciclo de aperto, medo e confusão financeira. Você pode ser um instrumento que vai levar luz até essa pessoa. E ao fazer isso, você também fortalece aquilo que Deus começou na sua própria vida. Se inscreva no canal Atos de Fé e permaneça conectado. Porque isso não é sobre um único momento, é sobre caminhar em constância, recebendo direção, proteção e fortalecimento todos os dias. Aqui, você não apenas assiste, você se posiciona.
E esse posicionamento muda destinos. Agora, antes de encerrar, guarde isso. Você não está mais no mesmo lugar espiritual de antes. Você não carrega mais o mesmo peso. E você não caminha mais sem direção. Existe um novo tempo começando mais claro, mais firme, mais próspero. E mesmo que tudo ainda não tenha se manifestado totalmente, o movimento já começou. Permaneça. Se este salmo confirmou algo dentro de você, o próximo vídeo vai destravar aquilo que ainda está oculto. Não encerre aqui. Porque o que Deus iniciou hoje, Ele mesmo está conduzindo até se tornar visível, estável e impossível de ser roubado.